No documentário Quanto Vale, ou É por Quilo, que se passa no ano de 1799 no Brasil Colônia. E o documentário nos mostra que sempre houve os dominantes e os dominados, coisa que no cenário atual brasileiro não mudou muito. Percebemos atualmente que ainda há grandes desigualdades entre as pessoas, sendo relacionadas a terras, que podemos acionar o movimento MST, terras devolutas, sendo relacionadas às condições financeiras, que no próprio Rio de Janeiro podemos perceber um belo paraíso, atrás disso grandes favelas, grandes morros com pessoas de baixa classe social. A construção de presídios é vista como geradora de renda e comparada com os navios negreiros, o que relaciona ao sistema escravocrático do Brasil no ano de 1799. E nos revela a realidade dos asilos onde os idosos são ignorados por sua família. E do século XVIII até aqui percebemos que não mudou nada. Existem vários lares de idosos quais os familiares simplesmente o deixam lá, deixam os seus parentes lá e não voltam. E muitos idosos acham que existe a probabilidade de eles voltarem, sendo que eles foram realmente abandonados. As entidades que financiam a solidariedade e escondem a pobreza fazendo vídeos com crianças felizes. Nisso, notamos nos dias atuais, todo ano, a realização de um programa pela Rede Globo, cujo qual sabemos o nome, Criança Esperança, onde juntam-se vários artistas para fazerem show e arrecadação de dinheiro, pois a população que doa acha que está sendo solidária, mas realmente não sabemos para onde vai esse dinheiro e não sabemos se está sendo um benefício à população. Não sabemos se 100% do dinheiro está sendo doado e ficamos nessa. Os cidadãos acham que estão sendo solidários e as entidades não divulgam nada. Voltando ao assunto dominantes e o dominado, bem retratado no documentário, que diz: a lei sempre favorece os ricos e poderosos, deixando a miséria e a pobreza para os menos afortunados, que é o cenário atual brasileiro, que muitos pobres que trabalham honestamente ganham pouco e ricos que ganham através de corrupção ou coisas ilegais como pirâmide são sempre mais beneficiados. E até mesmo na área judiciária, envolvendo a polícia, que pode envolver o pobre e o rico em momentos diferentes, como se um policial encontrar um rico que está com maconha e um pobre que está com maconha. O ato, no momento, será totalmente diferente. E relacionando os presídios como fonte de renda, que é um assunto muito polêmico, isso totalmente acontece no cenário brasileiro. No documentário se retrata a construção de novos presídios. As famílias dos detentos deixam de gastar com alimentos, hospedagem e transporte, e acaba gerando empregos na construção do presídio. Isso é visto como gerador de renda. Atualmente, os presídios são vistos como certamente um refúgio para algumas pessoas, pois uma vez preso é muito difícil se reintegrar na sociedade. E você estando preso, você não terá despesa com comida, hospedagem e transporte. Muitas vezes na cabeça de certas pessoas compensa você se manter preso, e isso é um benefício para você e para sua família. E é melhor para a pessoa porque no cenário brasileiro o preconceito contra ex-presidiários são enorme, e isso acaba prejudicando a vida da pessoa, pois não conseguirá achar um emprego, coisa que será muito difícil, e sem emprego no mundo capitalista é difícil viver. Ao relacionar os presídios com navios negreiros, é uma realidade totalmente paralela ao que acontecia antigamente, pois relacionando os argumentos aos navios negreiros, os aspectos: os navios negreiros, superlotamento, falta de espaço, falta de higiene. Vemos isso nos presídios brasileiros até pior, pois nos navios negreiros geralmente não havia violência entre os escravos, e nos presídios brasileiros há facções. A polícia tem medo dos presidiários e a violência é extrema. A falta de sol relacionada à vitamina D, que ocorre várias doenças, ocorre em navios negreiros, como ocorre nos presídios brasileiros. Vários aspectos apresentados nos navios negreiros acontecem nos presídios brasileiros atualmente.
A falta de higiene relacionada a banho, etc., acontece também nos presídios brasileiros e a única diferença que, na minha opinião, realmente exala é a alimentação, pois os presos ainda têm um direito, mesmo sendo pouco, bem maior do que o dos escravos. Agora, aprofundando o financiamento da solidariedade. Vem cá, menininho, vem cá. É um tema que não se relaciona à ONG, não se relaciona a nenhuma organização que realmente não pretende lucrar com tal acontecimento, que seria a solidariedade. Isso acontece pelas grandes empresas com um alto dinheiro, alta verba, que mesmo ajudando, ou às vezes não, visam um fim lucrativo, como é o caso da Globo com Criança Esperança, que acreditamos que todo o dinheiro que aparece lá, que é doado, não vai tudo para a solidariedade. Mostram crianças felizes, vídeos de coisas que fizeram, e nós não sabemos, acreditamos na imagem. Ainda mais a mídia, que sempre manipula o brasileiro, que geralmente a maioria tem a cabeça meio fechada e acredita na mídia e acha que está doando por uma boa causa e que não haverá fins lucrativos. Isso é uma questão bem polêmica, pois não divulgam, não sabemos e a maioria das vezes não procuramos nos informar sobre para onde foi o nosso dinheiro, que é uma coisa que realmente devíamos nos importar. Se doamos, a gente deveria saber para onde foi e isso é uma obrigação nossa como brasileiro. Eles dizem que atinge várias cidades, várias crianças, pois nos mostram no máximo 3 cidades e mostram as crianças felizes, sem uma coisa fora da realidade, fora do normal. Crianças do grupo sobre o comentário. O documentário nos mostra uma aprofundação dos defeitos do ser humano que vão permanecer, já permaneceram por vários anos e vão permanecer ainda mais enquanto o capitalismo existir, como a ganância e a ambição. E como, mesmo não sendo como antigamente, ainda. Em um momento do documentário, Arminda fez um protesto contra o superfaturamento do computadores, denunciando Ricardo, que ao ser denunciado, como ele tinha dinheiro, quis dar um fim em Arminda e assim contratou uma pessoa para que a matasse. Simples, os dominantes e os dominados. Porém, não consigo ver o que aconteceu no fim dessa história, se realmente a pessoa matou, que no caso é o Candinho, ou se aconteceu algum acordo mútuo. Porém, vimos o poder que Ricardo tinha. E assim finalizamos uma breve análise, comentário sobre o documentário Quanto é por quilo.